Terra Firma! Olá pessoal, sou o professor Luiz Roder, esse aqui é o canal Terra Firma Society. Vou convidar você para deixar o like, o dislike, se inscrever no canal. E hoje no Sexta Sombria eu vou falar do Wayne Williams, ou do Child Killer Murders Case, ou o assassino das crianças, né, do assassinato das crianças. O Wayne Williams, ele apareceu até a segunda temporada do Mindhunter. Um dos destaques dela vai ser a investigação dos crimes do Wayne Williams. E lá fica uma coisa que ficou, que tem a grande dúvida em relação à investigação envolvendo o Wayne Williams. Então vamos lá. O Wayne Williams, ele nasceu em Atlanta em 27 de maio de 1958. Ele era filho único, tá? Ele era negro. E aqui, nesse caso do Wayne Williams, é muito importante a gente contextualizar o local e a época. Então ele nasceu em 58, Atlanta é um lugar extremamente racista, com grandes problemas de tensões raciais, né? Você vai pegar um movimento de quando os crimes vão começar a acontecer, de começar uma reindustrialização dessa região. Porque Atlanta tem casos, quem já assistiu aquele filme Atlanta em Chamas, por exemplo, que trata do crime da Ku Klux Klan, né? Então lá tinha uma grande atuação da Ku Klux Klan, inclusive membros da Ku Klux Klan faziam parte do departamento de polícia. Isso gerava muita dúvida em relação às investigações, e de repente começam a aparecer crianças e jovens mortos. Você vai ter 20 crianças que vão aparecer mortas e mais 9 jovens e adultos, né? A princípio essas crianças, esses jovens começam a aparecer em florestas, nos arredores da cidade de Atlanta. Depois que os crimes ganham notoriedade e começam a investigá-los, esses corpos começam a ser desovados nos rios, né? Num rio que passava ali por Atlanta. E você começa a ter uma grande questão sobre isso. A primeira coisa que ficou muito clara, em função do perfil dos crimes, e assim, só quando tinha um grande número de crianças mortas é que começaram a investigar. De volta naquela questão que eu já coloquei em vários perfis aqui no Sexta Sombria. O perfil do público-alvo de quem era o crime, nesse caso crianças pretas, negras, sendo assassinadas em comunidades pobres, não chamava a atenção da grande mídia e da polícia. Então muitos desses casos só começaram a ser investigados de verdade quando o número ficou muito grande e não dava mais para esconder, né? O Wayne Williams, ele era filho único, de pais professores, então ele fugia completamente desse perfil que você tinha de jovens daquela região, né? Então ele falava muito bem, ele era muito inteligente, e o sonho dele era ser um manager, um empresário, descobrir um grande artista. Uma das influências dele era o Jackson 5. Se você olhar as fotos dele, o black que ele usa, você vê uma emulação do jovem Michael, né? Como se refere ao Michael Jackson no Jackson 5. Então o que acontece? Ele tinha muita vontade de participar do mundo dos negócios, ficar rico, encontrar... ele via o trabalho dele como se fosse um minerador no meio da comunidade pobre. O que ele queria? Ele queria achar uma pedra de ouro para ele lapidar, uma pepita, um diamante, e lançar o novo nome da música negra, né? Ele fazia isso nos bairros negros. Então ele queria achar um Stevie Wonder. O Wonder é de maravilha mesmo. O Stevie Wonder foi descoberto logo jovem. Um Ray Charles, né? Mas principalmente o foco dele era o Michael Jackson. Ele recebia muito apoio dos pais. Os pais o incentivavam a ir atrás desse sonho, né? Só que ele tinha um problema. Ele era mitômano. Então ele mentia para todo mundo, dizendo que ele tinha grandes contratos, que ele tinha grandes contatos, então as pessoas não levavam muito a sério. Apesar dele ter a rádio, ele gastou muita grana dos pais dele produzindo demos, produzindo material
para tentar achar esses jovens, quem ele achava, né, que seria a grande promessa e ele ficaria rico junto com eles e tal, empresariando. Existia uma suspeita dele ser gay, ele ficava muito... E o modo como ele reagia a isso dava para entender que era uma coisa que incomodava assim, para ele bastante, talvez por justamente fazer eco nele da acusação. Que não teria problema nenhum, mas para ele era, e assim, então que ele iria atrás desses jovens, que ele teria segundas intenções, então que não seria só o lance de empresariar, que ele talvez tivesse, mas ele, a princípio, dá a entender que ele reprimia muito essa coisa dentro dele, esse sentimento dele em relação a outros homens, a outros rapazes. Mas é aquela coisa, como ele estava sempre indo atrás. E aí vai casar o Wayne Williams com os crimes. Porque o que o pessoal começa a perceber? Por que esse crime ele aparece no Mindhunter? Porque é justamente no começo da profilagem, ou seja, de levantar perfis. Então não se acreditava muito nisso. Mas quando eles começaram a olhar o tipo de jovem que morreu, dificilmente seria uma pessoa branca que teria acesso a eles. Porque você percebe que as pessoas que foram assassinadas, elas a princípio foram confiando nessa pessoa. Então começaram a suspeitar dele, tinham vários outros suspeitos. Os crimes variavam, então teve gente que foi sufocado, teve gente que morreu com tiro, teve poucos casos que morreram com facadas, né? E aí começaram a fazer uma vigilância e tal, e um dia, quando os corpos já começaram a ser... Isso aí foi de 78 até 80, duraram 3 anos esse período dos crimes. E aí, nesse momento, você tinha em Atlanta um prefeito negro, justamente para poder tentar minimizar essas tensões raciais, né? Então ver se ele conseguia melhorar essa relação da polícia com a comunidade, né? A questão de melhorar a vida desses bairros, dessas periferias onde os negros moravam, né? E isso é uma herança da escravidão, né? O que aconteceu? Quando os escravos foram libertos, os escravos foram morar nas periferias das cidades. Eles não podiam nem ficar mais dentro da cidade. Então essa coisa de ele morar fora, afastado, e essas comunidades vão herdar isso. Uma das coisas que surgiu um problema era a polícia não querer assumir que o criminoso poderia ser negro. Por quê? Porque reforçaria a questão do preconceito. Você está achando que é um negro matando. Então, e ao mesmo tempo não associar com o Ku Klux Klan para levar para uma questão de crime racial. Então a investigação desses crimes, dos assassinatos das crianças de Atlanta, ele tinha esse grande problema também social, político-social. Ou seja, você tinha que tomar cuidado como você ia abordar essas questões. Até que se chega no Wayne Williams, na verdade, tem uma tocaia sendo feita perto desse rio, os policiais ouvem algo sendo jogado dentro do rio, e eles vão atrás, eles prendem, param esse rapaz, vão ver o Wayne Williams. E aí ele começa com umas histórias, nada a ver, assim, que ele tinha ido visitar uma amiga, mas ele não sabia onde a amiga morava. E aí a coisa foi desandando, né? Associaram fibras dele a fibras dos corpos, e aí você tem o grande problema. O caso do Wayne Williams, ele vai ser encerrado com ele sendo condenado por 2 assassinatos. Todos os outros casos, eles ficam meio que em aberto. Por quê? Porque eles querem achar um culpado para isso. Somente o Wayne Williams foi associado a fibras, a coisas assim relacionadas dele para com os corpos nesses 2 casos. Em 2010, um teste de DNA o associou a outros crimes, mas aí você tem um problema assim. Acredita-se que desses 29 crimes, o Wayne Williams tenha cometido parte deles. Ou seja, você teria outros assassinos soltos. Tanto que em 2010 houve a reabertura de vários casos para justamente ver o que era do Wayne Williams e para tentar responder às famílias. Muitas famílias não acreditaram que foi o Wayne Williams que assassinou, outras sim, e aí você vai ter um perfil muito forte dele. O que seria a motivação dele?
a frustração dele em relação ao talento dessas crianças. Porque uma coisa que se constatou de muitos desses jovens que morreram é que eles tinham habilidades em música, eles cantavam, eles dançavam, eles entrariam naquele perfil de quem ele procuraria para agenciar. Segundo, a frustração sexual dele, ou seja, esse lance dele ser homossexual e reprimir isso nele e agir de um modo violento, colocando essa frustração para fora. Então, no final, o Wayne Williams ele foi acusado de 2 crimes e agora ele está sendo associado a mais 2. Então, acredita-se que ele tenha matado pelo menos metade desses jovens, e aí o perfil dele seria dos jovens adolescentes para os mais adultos. Tanto que os mais velhos são os que foram associados aos crimes do Wayne Williams. Ele causou pra caramba. No começo, ele gostou muito desse assédio da polícia. Ele chamou a entrevista... então a polícia apareceu... Quem assistiu Mindhunter tem essa parte bem registrada. A polícia começa a ficar na porta da casa dele com a imprensa, ele monta uma coletiva de imprensa, ele começa a explorar essa questão. Só que aí isso vai virando contra ele, então começam a achar fibras, pelo de cachorro que tinha na vítima e que teria batido com o dele. Mas, em função da tecnologia, você teve uma acusação muito mais circunstancial do que uma prova 100% cabal de DNA, como a gente tem hoje numa investigação. Tanto que tem 2 crimes que teria 98% de associação a ele, mas que não foi levado para julgamento como sendo ele, em função justamente disso, por não ter 100% da certeza. Tanto que o Mindhunter, quando ele termina a segunda temporada, ele deixa essa sensação agridoce da investigação no ar. Ele coloca que talvez o Wayne Williams poderia ser o criminoso de parte desses crimes, mas que você teria 2 ou mais criminosos agindo de modo diferente. Um dado interessante: a partir da prisão do Wayne Williams, nenhum crime parecido aconteceu mais nessa região. Também pode ser o criminoso, ou os outros criminosos, na verdade. Então, para mim eu tenho muito forte que o Wayne Williams, pelas provas, pelo que eu vi, pelo que eu pesquisei, que ele cometeu parte desses crimes. Não todos os crimes, como associam, né? Mas que teriam outros criminosos, e aí isso é uma coisa que é muito comum. Ou o criminoso, você tem uma série de crimes acontecendo, o BTK foi uma coisa assim. O que aconteceu no caso do BTK? Durante um tempo, como o BTK ele criou um hiato de 20 anos do crime dele, e inclusive um dos crimes dele não foram associados a ele, a polícia começa a achar que ou o cara foi preso ou o cara morreu. As 2 primeiras possibilidades são essas, ou seja, o assassino parou de cometer os crimes em função de estar fora de circulação, ou pela morte, ou por uma prisão. Mas um caso desse como o do Wayne Williams, o criminoso ele pode ter visto uma situação em que ele possa sair livre dos crimes. Como eu falei aqui no vídeo do Happy Face Killer, né? Que ele viu uma situação em que alguém estava se apropriando do crime dele por outros motivos que não tinham nada a ver com a história. É muito doido. Ou você vai ter, por exemplo, um criminoso como o Ted Bundy, que mudava de lugares, né? O Henry Lee Lucas, se é que ele cometeu todos os crimes que ele diz, ele criava um movimento dentro dos Estados Unidos de mudança, de constante mudança, que você não tinha como associar um crime ao outro naquela época, né? Então, no caso do Wayne Williams, ele está preso até hoje, ele tem 2 condenações de prisão perpétua, e tem outros crimes que estão tentando investigar, ver se associa por DNA, né? Usar as técnicas modernas de Cold Case Files para tentar provar que ele tenha matado pelo menos parte dessas 29 pessoas. Tá certo? Então, este foi o caso de Wayne Williams. Dê uma assistida no Mindhunter, é interessante a abordagem que eles vão fazer lá. O Mindhunter, ele deixa muito aquela coisa assim, que você entende que ele cometeu crimes, mas que talvez ele não tenha cometido todos os crimes. Tem uma suspeita de um cara da Ku Klux Klan. Eu acho muito improvável. Eu imagino um outro homem negro dentro da comunidade, por essa questão do profile que eles fizeram lá. Era alguém que tinha uma facilidade de entrada entre os jovens negros.
E o perfil desses jovens que morreram, os que tinham essas habilidades musicais, que caem com essa frustração do Wayne Williams. Então, vai saber, ok? Então, hoje no Sexta Sombria, foi o caso do Wayne Williams. O poema de hoje, ele se chama Baile de Máscaras. Temos dançado exaustivamente neste grande baile de máscaras, em que usamos a nossa verdadeira face como fantasia, pois é tudo o que acreditamos que os outros não tenham coragem de usar. Que é meio que o Wayne Williams fazia. Ele era um jovem negro no meio de uma comunidade negra, querendo fazer coisas, propondo sonhos de sair daquele gueto, daquele lugar, daquela vida difícil que eles tinham, e que talvez seja o melhor modo que ele conseguiu para se camuflar no meio deles, sendo ele de verdade. E aí, sendo ele de verdade, num extremo que as pessoas viram algo que não teve volta, que não conseguiram lidar com o que veio de dentro dele, toda aquela frustração, toda aquela vontade de ter sido e não ter conseguido, e ver naquela pessoa que tinha o potencial para isso algo a ser odiado, algo a ser destruído, assim. Vai saber. Grande abraço, deixa o like, deixa o dislike. Eu vou oferecer esse vídeo pro João Vitor, meu sobrinho, que ele falou assim: você falou do Jason, não falou de mim. Pô, o João Vitor é um grande jogador do Jason. Falei, acho que no segundo filme do Jason. A Gabi, minha sobrinha, que me ajudou hoje a montar o cenário aqui. Estamos gravando agora no ano novo, nessa primeira semana que ela está aqui me visitando, né? O Breno, que ficou lá na Bahia, a Giovana, filha do Igor, que assiste o canal, e todo mundo aí, Éder, Macário, Felipe, Laís, todo mundo que participa, Dona Francisca, minha mãe que me ajuda aí, os canais que me permitem compartilhar, então, Criativos da Ana, Fanzinada da Tina Curtis, Cultura e Linguagem da Lari, um monte de gente aí, o Alex do ABC Geek Shop, e todo mundo que puder ajudar no Sexta Sombria. Apesar que Sexta Sombria eu não compartilho nos grupos, que eu fico meio assim, eu acho que é um tema muito pesado, então sempre eu coloco outros vídeos, o único dia que eu não compartilho nesses outros grupos é o Sexta Sombria. Falou? Grande abraço, a gente se vê em outro vídeo aqui no canal Terra Firma Society. Tchau, tchau.